Em 2024, com 23 anos, comprei o meu quarto investimento imobiliário, um T1 em ruína com apenas 36 metros quadrados em Alcântara, Lisboa, por 105 mil euros. O plano era relativamente simples, investir cerca de 40 mil euros na remodelação, ter a casa pronta em 6 meses e vendê-la por um valor a rondar os 175 mil euros. Só que a obra não só ultrapassou o orçamento e se arrastou durante mais de um ano, como o projeto no geral consumiu mais tempo e energia do que todos os meus investimentos imobiliários anteriores juntos. Atraso este que devia ter prejudicado seriamente o resultado, mas que acabou por coincidir com uma subida enorme do mercado. Quando a casa ficou finalmente pronta, esteve apenas 15 dias à venda. Fizemos 4 visitas, todas deram origem a uma proposta e acabámos por vendê-la com, de longe, o maior resultado que alguma vez tivemos. Esta é a história completa do que aconteceu, de quanto dinheiro foi investido e quanto sobrou depois de contabilizados todos os custos. Se é a vossa primeira vez por aqui, dou-vos as boas-vindas. O meu nome é João Zoio e crio conteúdo neste canal sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais. Para além disso, desde os 20 anos que compro e vendo uma casa por ano, com o objetivo de gerar pelo menos 15 mil euros adicionais com a menor alocação de tempo possível e dessa forma viver uma vida mais livre. Com base nesta experiência, cofundei a Academia do Imobiliário, através da qual já ajudámos centenas de pessoas a investir de forma mais eficiente e estruturada. Ao longo dos últimos anos, tenho partilhado por aqui, com o máximo de transparência possível, a compra e os resultados de cada um dos meus negócios. O primeiro foi um T3 nas Mercês, comprado em leilão quando tinha 20 anos. O segundo, um T2 em Lisboa, o primeiro em conjunto com a Joana, a minha namorada, e que vendemos cerca de 20 meses depois, após atravessarmos uma subida muito significativa das taxas de juros. O terceiro foi um T1 no Cacém. Este quarto foi uma história completamente diferente. O primeiro em que decidimos não nos limitar a comprar e vender sem grandes intervenções. Desta vez quisemos criar um produto praticamente do zero e partilhar todo o processo aqui no canal, desde a compra à remodelação e agora à venda, ao longo de 21 episódios. Recapitulando a aquisição por alto, porque já lhe dediquei o primeiro episódio da série, em abril de 2024, um amigo falou-me deste T1 com 36 metros quadrados, em Alcântara, anunciado por 167 mil euros. Estava devoluto, tinha as paredes cheias de umidade, o chão remendado, caixilharias antigas e, como cereja no topo do bolo, amianto na cobertura. Mas a zona tinha um potencial enorme e, perante o estado do imóvel e as circunstâncias da venda, percebi que podia existir margem para cortar significativamente o valor anunciado. Alguns meses depois, conseguimos chegar a acordo e fechámos por 105 mil euros. A partir daí, a primeira grande decisão foi perceber o que fazer com a casa. Tínhamos duas hipóteses. Podíamos seguir a abordagem que tínhamos utilizado com maior frequência até então, corrigir os problemas mais críticos, melhorar a apresentação do imóvel, reposicioná-lo e vendê-lo rapidamente. A previsão era que dessa forma conseguíssemos vender em aproximadamente 3 meses por um valor a rondar os 130 mil euros. A alternativa era fazer pela primeira vez uma remodelação integral, aprender com o processo, documentá-lo e tentar criar algo substancialmente mais valioso, embora também muito mais trabalhoso. A forma como escolhemos, para além de pesarmos na balança aquilo que nos parecia mais interessante, foi projetar os custos e potenciais proveitos das duas estratégias lado a lado, perceber quanto capital exigiam, durante quanto tempo ficaria imobilizado, qual era o resultado expectável, que margem de segurança existia e o que aconteceria, por exemplo, se o preço de venda não correspondesse ao previsto. Para isso, usámos um dos materiais complementares do programa de investimento imobiliário em part-time, o comparador de oportunidades de investimento. Neste caso, nem sequer o utilizámos para comparar duas casas diferentes, mas sim duas formas de capitalizar exatamente a mesma oportunidade. Num dos cenários, introduzimos os custos mínimos necessários para a venda rapidamente, no outro, acrescentámos a obra, os custos recorrentes durante um prazo mais longo e um preço de venda após a intervenção. O documento permitiu-nos perceber quanto dinheiro teríamos de mobilizar, uma projeção do resultado líquido e que cenário poderíamos esperar em cada uma das opções. É este tipo de análise que fazemos no programa. O objetivo não é dizer a ninguém que casa comprar ou que estratégia escolher, mas transmitir o processo, disponibilizar os modelos financeiros e as ferramentas necessárias e prestar o acompanhamento indispensável para que cada pessoa consiga tomar as suas próprias decisões em função do resultado que pretende atingir. Se quiserem perceber como funciona, consultar todos os detalhes e verificar se as inscrições estão abertas neste momento, têm o primeiro link na descrição. Feitas as nossas contas, optámos pela segunda via. Quisemos pegar neste pequeno apartamento, inserido num prédio antigo e com uma construção à base de madeira e areia, e transformá-lo numa casa que, apesar dos seus 36 metros quadrados, funcionasse na perfeição. A projeção inicial era concluir tudo em 6 meses, investir aproximadamente 40 mil euros e vender por cerca de 175 mil. Uma grande parte das razões pelas quais demorou tanto resultou de escolhas nossas. Em primeiro lugar, gravámos tudo, que acrescentou uma camada de complexidade que alguém cujo único objetivo seja terminar o mais rapidamente possível simplesmente não tem. Em segundo lugar, quisemos escolher uma grande parte dos materiais em vez de deixar as decisões integralmente nas mãos de quem estava a executar a obra. Algo que por si só não tem de ser um problema, mas nós íamos fazendo as escolhas avulso porque ninguém sabia exatamente o que ia ser feito e que materiais seriam precisos. Não havia um projeto pensado. Essa foi, aliás, uma das maiores ineficiências de todo o processo. Para além disso, enquanto procurávamos os materiais e preparávamos os episódios da série, cruzámos-nos com algumas marcas com as quais nos identificámos e a quem propusemos uma apresentação no canal, o que significou mais pessoas,
mais decisões e mais calendários a coordenar. Em quarto lugar, estivemos fora de Portugal entre abril e julho e novamente entre setembro e dezembro de 2025. E por último, houve os atrasos que ninguém controla completamente. Só a cozinha demorou cerca de 6 meses a ser entregue. O resultado acumulado foi que, a determinada altura e com alguma legitimidade, a obra deixou de ser uma prioridade para o empreiteiro. Em vez de existir uma equipa dedicada a avançar de forma contínua, os trabalhos começaram a ser feitos consoante surgia disponibilidade. E perante tudo isto, uma obra que em condições normais poderia ter ficado concluída em 3 ou 4 meses, acabou por se arrastar durante 15. A parte irónica da história é que estes atrasos deviam ter sido um problema. Mais meses com a casa significavam mais juros, mais seguros, mais condomínio, mais IMI, mais água, mais eletricidade e o capital imobilizado durante mais tempo. Tudo custos adicionais que efetivamente existiram. Só que no mesmo período, o mercado subiu de forma muito significativa, sobretudo neste segmento de casas de menor área, acessíveis, em boas condições e bem localizadas em Lisboa. Quando a comprámos, a previsão na nossa análise financeira era um preço de venda depois da obra de 175 mil euros. A meio de 2025, a projeção já se aproximava dos 220 mil euros. No final de 2025, apontava para cerca de 236 mil. Por outras palavras, enquanto a obra se arrastava, o valor da casa aumentava mais depressa do que os custos provocados pela demora. No início de 2026, a obra lá terminou. O produto estava criado, faltava agora convertê-lo novamente em dinheiro. Pusemos a casa no mercado e em apenas 15 dias fizemos 4 visitas. Todas deram origem a uma proposta. Recebemos uma primeira por 240 mil a pronto, outra por 254 mil apresentada por um comprador estrangeiro que pretendia financiar 100% da aquisição, uma terceira por 250 mil, também dependente de financiamento bancário a 100%, e ainda uma de 215 mil a pronto. À primeira vista, a escolha óbvia seria aceitar a de valor mais elevado, a de 254 mil euros. O problema é que, por vir de um comprador estrangeiro, que para além de pretender financiar a totalidade da compra, era de um país considerado de risco pelos bancos, sabíamos que o processo ia ser mais longo e incerto. A diferença de 4 mil euros face à proposta seguinte não era suficiente para justificar várias semanas adicionais de espera e o risco de eventualmente o negócio não avançar. Também podíamos ter escolhido os 240 mil euros a pronto. Seria provavelmente uma venda mais rápida, não dependia de avaliações bancárias e podia até ir diretamente para a escritura sem ter de se celebrar um contrato de promessa de compra e venda. Mas neste caso a conta funcionava ao contrário. A diferença de 10 mil euros para a proposta de 250 mil já justificava para nós aguardar um pouco mais. Sobretudo porque o casal que a apresentou tinha o processo de crédito bastante avançado. Não perderam um minuto, fizeram visita numa segunda-feira de manhã, apresentaram a proposta nessa mesma tarde, na quarta-feira foi feita a avaliação bancária, pressionaram o banco e o resultado chegou no dia seguinte, à hora do almoço, e assinámos o contrato de promessa de compra e venda à 1 da manhã de sexta-feira. Em menos de uma semana, passámos da primeira visita para um contrato assinado. E o negócio ficou fechado nos 250 mil euros. Agora, olhando apenas para a diferença entre o preço de compra de 105 mil euros e o preço de venda de 250 mil, pode pensar-se que ganhamos 145 mil euros. Mas esta subtração está muito longe de representar o verdadeiro lucro de um investimento imobiliário. Comprámos o apartamento por 105 mil euros. Financiámos 90% desse valor, ou seja, 94.500 euros, e avançámos com os restantes 10.500 euros através de capitais próprios. Para além disso, contratámos um segundo financiamento para a obra no valor de 19.660 euros e 32 cêntimos. À entrada, somaram-se 3.987 euros e 22 cêntimos de desembolso inicial, entre impostos, comissões bancárias, avaliação, documentação e registros, mas recebemos de volta 801 euros e 2 cêntimos através de uma campanha do banco, o que reduziu os custos iniciais para 3.186 euros e 20 cêntimos. Posto isto, o montante que foi necessário ter disponível até à escritura de compra foi de 14.487 euros e 22 cêntimos. Entre a obra e a habitabilidade, gastámos um total de 49.910 euros e 52 cêntimos. 47.716 euros e 51 cêntimos diretamente relacionados com a remodelação e 2.194 euros e 1 cêntimo em mobília e decoração. A promoção foi praticamente simbólica. Gastámos 50 euros nas fotografias e apenas 9,90 euros em promoção nos portais imobiliários. Perante o volume de procura e a rapidez com que chegaram as propostas, não foi necessário ativar qualquer outro veículo de promoção. Ao longo do período em que tivemos a casa, os custos recorrentes, juros, seguros, IMI, condomínio, água e eletricidade, ascenderam a 6.422 euros e 35 cêntimos. Amortizámos também, entretanto, 1.817 euros e 72 cêntimos de capital nos dois empréstimos. Portanto, o imóvel exigiu, entre custos e amortização de capital, uma saída média de
457,78€ por mês. Finalmente, tivemos 2.887,78€ de custos associados à venda, incluindo o cancelamento das 2 hipotecas e as comissões de amortização antecipada dos financiamentos. O valor exato do total de encargos do negócio foi de 62.466,75€. Somando a componente não financiada da aquisição, todos estes encargos e o capital que foi sendo amortizado, foi necessário aplicar 74.643,05€ ao longo de toda a operação. Deste montante, 19.660,32€ vieram do tal financiamento para a obra, 15.000€ foram disponibilizados por um investidor que remunerámos a uma taxa de 8% ao ano, e o restante foi dividido entre mim e a Joana. No momento da venda, ainda devíamos dos 2 créditos 112.342,60€. O valor que recebemos na escritura, depois dessa liquidação, foi de 137.657,40€. Mas, novamente, trata-se de um número que não representou lucro, porque uma parte correspondia simplesmente à recuperação do dinheiro que já tínhamos colocado no negócio. Assim, a forma mais simples de chegar ao resultado final é pegar nos 250.000€ da venda, subtrair os 105.000€ da compra e retirar os 62.466,75€ de encargos totais. Feitas as contas, o resultado líquido, antes de impostos sobre as mais-valias, foi de 82.533,25€. Um retorno sobre o investimento superior a 110% em 18 meses. Quanto à tributação, a casa foi adquirida como habitação própria e permanente e tem a intenção de reinvestir o valor da venda. De modo que, cumprindo todos os requisitos legais, existe a possibilidade de a mais-valia beneficiar de uma isenção total ou parcial. Ainda assim, no pior cenário, contabilizando que toda a mais-valia seria tributada no escalão máximo de IRS, estamos a falar de 30.000€ em impostos, reduzindo o resultado para cerca de 50.000€. Se valeu a pena? Financeiramente, sem qualquer dúvida. Os 82.000€ fazem deste investimento imobiliário, por uma margem enorme, o de maior resultado que alguma vez realizámos. Mas também foi, de longe, o mais exigente. Envolveu uma quantidade de horas e de energia mental que todos os investimentos passados juntos provavelmente não nos retiraram. No final do dia, fez exatamente aquilo que queríamos. Gerou dinheiro, libertou capacidade de endividamento para um próximo negócio e ensinou-nos imenso sobre remodelações, que é algo com o qual nunca tínhamos lidado de perto. Se quiserem aprender a fazer o mesmo e começarem a investir em imobiliário ou otimizar a forma como já o fazem, inscrevam-se no programa de investimento imobiliário em part-time através do primeiro link na descrição. Espero que tenham gostado e, sobretudo, que vos tenha sido útil. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.